Vamos ler comigo então o capítulo 15, versículo 1 até o 20. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido o assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-lhe com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vertiram-lhe suas roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. É um momento muito difícil. É um momento de muita dor. É um momento de muito sofrimento. A condenação de Jesus. Os principais sacerdotes, anciões, movidos pela inveja, pelo medo da influência de Jesus, levaram Jesus até Pilatos, buscando então a sua condenação. E Pilatos vai questionar a Jesus sobre sua realeza. E Jesus, ele vai reconhecer ser rei, mas em um sentido espiritual, não no sentido político. Pilatos, ele vai tentar libertar Jesus nesse texto. Ele vai oferecer à multidão Barrabás para ser crucificado. Mas a multidão escolhe Jesus. Pilatos, ele, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, ele vai ceder então à pressão da multidão que deseja crucificá-lo. O texto, ele revela a hipocrisia dos líderes religiosos, que em nome da sua própria autoridade, medo da verdade, condenam um inocente. E Jesus mesmo diante da morte, ele vai manter a sua integridade e não vai renegar sua identidade como filho de Deus.